Bom dia. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, obrigado pela forma como o Senhor nos trouxe até aqui, que o conteúdo de hoje seja de acordo com Tua vontade, que nós aprendamos e que nós não somente saibamos, Pai, na nossa mente, mas realmente desejemos colocar em prática o nosso aprendizado. E disso nós dependemos do Teu Santo Espírito. Nos ajude, para a honra e glória do Teu nome. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. Então, como diz ali, hoje o tema da nossa aula são preservando os valores cristãos em uma sociedade progressista. E o nosso foco hoje é a família, ou como nossas famílias têm sido influenciadas por ideias progressistas. Que a sociedade ela está assim, em constante mudança, todos nós sabemos. O que por vezes nos passa despercebido é que muitas dessas mudanças, acho que para não dizer a maioria, elas não são moralmente ou ideologicamente neutras. E como cristãos, nós precisamos estar atentos e discernir, por exemplo, quais dessas mudanças atacam ou afetam princípios fundamentais da nossa fé, ou quais dessas mudanças interferem em valores familiares que foram instituídos por Deus. Então, para começar, temos ali um versículo, Romanos 12:2, um versículo-chave, para a gente ir se lembrando ao longo de toda a aula. Alguém pode ler, por favor? Então, nós cristãos não somos chamados para sermos retrógrados, para sermos antiquados ou caretas. Nós somos chamados para sermos fiéis, transformando o mundo sem nos conformarmos a ele, né? Ou como diz ali, sem nos amoldarmos ao padrão do mundo. E como fazer isso, dada a sociedade, dado o mundo em que nós vivemos, né? E para entendermos melhor o propósito de toda essa aula, existem 2 pontos que nós precisamos explicar, né? O primeiro, o que é o progressismo, e depois, quais então são os valores cristãos que têm sido diretamente afetados por ele. Então vamos lá, progressismo, o que é? Progressismo é uma ideia que defende mudanças na sociedade. Quem é progressista acredita que o mundo pode e deve melhorar, principalmente nas maneiras como as pessoas vivem, se comportam, pensam, e acreditam também que o progresso vem somente dessa transformação constante. E é interessante que essa é uma ideia que não começou tendo por base um pensador, ou uma só ideologia, ou um livro. Ela foi surgindo aos poucos, conforme as pessoas enfrentavam problemas de suas épocas. Problemas de desigualdade, pobreza, injustiça, falta de direitos, e queriam encontrar soluções para esses problemas, para esses desafios. Então, pensando um pouco assim na história do progressismo, não é? No passado, especialmente no iluminismo, lá pelo século XVIII, de maneira bem simples, assim, né? Muitos achavam que com a razão, com o estudar mais, com o pensar mais, os seres humanos poderiam melhorar o mundo. E isso influenciou muito o progressismo que nós conhecemos hoje. Um pouco mais para frente, final do século XIX, começo do século XX, o progressismo ficou mais forte em lugares como os Estados Unidos, onde havia muita desigualdade por causa das fábricas, todo aquele trabalho pesado que veio com a Revolução Industrial. Hoje, quem tem uma visão progressista geralmente quer mudar costumes antigos. Quer mudar leis ou quer mudar ideias que parecem injustas ou que parecem ultrapassadas, né? E qual o objetivo? O objetivo que eles clamam é sempre tornar a sociedade mais justa na visão deles mesmos. E hoje, né, estudando um pouquinho mais sobre o que tem acontecido de progressismo hoje em dia no mundo, existem várias frentes. Então, nós encontramos
um progressismo cultural, nós temos pedagogia progressista, progressismo político, encontrei até cristianismo progressista, né? Eles estão se ampliando para todas as esferas da sociedade, de fato. Então, assim, à primeira vista, e com uma análise bem rasa, pode parecer que o progressismo é uma ideia interessante. Afinal, as transformações propostas por eles surgem para combater desigualdades, injustiças, defender o interesse de minorias e resolver problemas sociais. Mas será que, de fato, como cristãos, precisamos nos preocupar com essas mudanças, então? Porque a gente começou dizendo que precisamos defender, né? Precisamos preservar os valores cristãos. Será que o progressismo é uma ameaça? Será que ele é tão contrário assim às Escrituras? Então agora, a gente trouxe aqui algumas características de uma sociedade progressista. E nesse primeiro momento, a ideia é só apontar essas características e dar um ou dois exemplos, sem entrar em grandes discussões ou dizer se isso é bom ou ruim, entrar em críticas. Só para a gente dar uma pincelada nas características, para vocês visualizarem melhor como é essa sociedade. E acredito que a maioria vocês vão reconhecer e vão entender. Podem até dar mais exemplos se quiserem. Então vamos lá. Primeira característica, valorização da mudança social. A sociedade é vista como algo que precisa ser transformado continuamente. Então, dois exemplos de mudanças na história que se encaixam nessa característica e que foram valorizadas por ideias progressistas são o direito ao voto pelas mulheres, né, que foi conquistado com muito esforço, com muita luta. E uma mudança mais recente, que ainda tem se desenrolado, são as mudanças nas leis que permitem o aborto sobre critérios cada vez mais amplos. Dois exemplos. Outra característica, a ênfase que eles dão na reforma de costumes e valores. Costumes tradicionais são frequentemente questionados e vistos como obstáculos ao progresso. Então, um exemplo bem simples. Antigamente não era possível dizer, não se podia dizer, ai, menino chora. Não, menino não pode chorar, não pode expressar sentimentos. Isso já mudou, né, com o progressismo. Menina só pode brincar de boneca, diziam antigamente. E hoje, o que a gente vê na sociedade? Não, a criança pode brincar do que quiser, pode ser o que quiser. Pensando em alguns exemplos mais pesados, talvez, né, sobre essa reforma de costumes. É o abandono do conceito de pureza sexual, promovendo a ideia de que o sexo é só uma questão de prazer, de expressão pessoal, e não algo sagrado reservado ao casamento. Casamento também é mais uma instituição que tem sido afetada por essa ênfase de reformar os costumes, né? Casamento tem sido visto como antiquado, o casamento, como aparece na Bíblia, é como se fosse algo do passado, que não faz mais parte, não deve fazer mais parte da sociedade moderna, digamos assim. Mais um exemplo. Senso de urgência é uma característica também. O senso de urgência, dentro da lógica progressista, é a ideia de que mudanças devem ser feitas agora, com urgência. Porque esperar seria prejudicar a liberdade ou o bem-estar de alguém. Então, um exemplo. Muitos ativistas defendem que crianças que se identificam com outro gênero devem ter acesso imediato a bloqueadores de puberdade, hormônios e até cirurgias, com o argumento de que esperar pode causar sofrimento psicológico ou levar até ao suicídio. Isso cria um ambiente de urgência extrema, que dispensa cautela, reflexão, até avanços na ciência, né, para ver se de fato essas cirurgias, quais seriam as consequências a longo prazo dessas cirurgias, desses hormônios. Também não tem um tempo suficiente para fazerem um acompanhamento psicológico mais profundo. Enfim, deu para ter uma ideia? Mais uma característica. Defesa das liberdades individuais, embora dentro de um projeto de mudança social maior, né? Que é isso que é sempre pregado por eles.
Então, um exemplo disso é a defesa do direito das pessoas escolherem a própria religião ou até mesmo de não seguirem nenhuma religião. Em uma sociedade progressista, há um esforço para que ninguém seja forçado a seguir os costumes da maioria. A liberdade individual, seja de crença ou seja de outras áreas da vida do indivíduo, é protegida, porque se entende que isso faz parte de uma sociedade mais justa e moderna. Outro exemplo desse tipo de defesa de liberdade é a maneira como a liberdade de expressão tem sido usada. Ela tem sido usada hoje em dia para promover blasfêmias, escárnio contra a fé cristã, pornografia explícita ou ataques à moralidade bíblica, como se fossem expressões de arte ou expressões culturais. Mais uma característica, a abertura para intervenções políticas. E aqui é bem interessante, porque se de um lado eles defendem liberdades individuais, do outro lado, a intervenção política ou intervenção do Estado tem sido grande. Então é aquela questão, defendemos liberdades desde que sejam liberdades que vão de acordo com a nossa proposta de mudança social. Então, nesse ponto, acho que o nosso maior exemplo é a maneira como o Estado tem intervindo nas escolas, tentado mudar o comportamento da sociedade através da educação. Temos, assim, leis que obrigam escolas a tratarem de assuntos específicos, temos a inserção de ideologias em diretrizes educacionais que deveriam se ater somente a conteúdos didáticos. Aqui no Brasil, recentemente, até a própria questão da proibição de celular na escola é uma intervenção do Estado na educação, não é nas escolas. São exemplos claros dessa intervenção política. E, por fim, eles também pregam uma flexibilidade ideológica. Então, como eu falei já um pouquinho no início, eles estão em várias esferas da sociedade, mas nem todos os progressistas pensam exatamente igual. Existem aqueles progressistas que se dizem mais conservadores, tem alguns mais radicais, tem aqueles que estão diretamente vinculados a diferentes vieses políticos. Dependendo do contexto, da época, do país, eles vão priorizar tal assunto ou outro assunto. O que eles têm em comum, porém, é o desejo de mudar a sociedade e, por não terem uma base sólida, vão se adaptando ao que a sociedade está vivendo e adotando ideias que, é como eu falei um pouquinho, por vezes se tornam contraditórias, incoerentes, mas sempre em nome da diversidade e da inclusão. Quando você começa a ler, a pesquisar, assim, você vê que é uma bagunça. E, infelizmente, é uma bagunça que tem crescido, tem se ampliado, e é um falso pluralismo, que parece estar aceitando tudo, menos o que vem da palavra de Deus. E é isso que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Alguma dúvida até agora? Algum comentário? Que bom que vocês reconhecem isso. E aqui eu tenho algumas áreas do Brasil para simplesmente citar, ou para demonstrar como o Brasil é um país progressista, ainda que não 100%, porque a gente tem blocos de ortodoxia ou de conservadorismo, que, aliás, é o que acontece para que haja uma polarização no país. Se o país fosse 100% progressista, nós não teríamos essa polarização, essa luta que a gente consegue enxergar e tem visto muito claramente, especialmente no meio político nos últimos anos. Então, com relação à legislação e decisões do STF, o casamento homoafetivo, que foi reconhecido em 2011 pelo STF. Outra, a liberdade da união estável e direitos civis para casais do mesmo sexo. Debate sobre aborto em caso de anencefalia, estupro, e cada vez com mais abertura, discussão a respeito disso. Na área da educação e de políticas públicas, a gente tem planos de educação e materiais didáticos que promovem uma linguagem inclusive uma diversidade cultural. Além disso, políticas de cotas raciais e sociais. Dentro da área de cultura, mídia e produção artística,
Nós temos forte presença de temas progressistas em novelas, em filmes, campanhas publicitárias. Ontem eu e a Cara estávamos vendo um filme, foi interessante essa cena. Nonas, é isso que chama o filme? Nonas? E tem uma hora que as personagens desse filme, elas estão 4 senhoras assim, né? E elas começam a falar, a discorrer, e cada uma delas falando, por exemplo, zombando talvez do divórcio dela, outra escondendo questões homoafetivas, mas era muito interessante como aquele quadro assim, era uma expressão muito clara da arte ou do cinema enquanto progressista. Também o avanço de movimentos sociais, os movimentos feministas, antirracistas, LGBTQIA+, se organizando cada vez mais. Então, eu trouxe aqui até alguns vídeos, só para assim, deixar um pouco mais claro, né? Eu tô correndo, porque se lembra, a gente está apresentando para vocês o que é um progressismo para que a gente entenda, né, a proposta da nossa aula. Se a gente não sabe o que é o progressismo, como é que a gente está entendendo como proteger os valores cristãos dentro de uma sociedade progressista, que inclusive vocês mesmos disseram, fazemos parte de uma sociedade progressista. Então, dá uma olhada, por exemplo, nisso. Você acha que dizer tomar parte da população brasileira tem que ser presa? Então, para quem não sabe, aqui são 2 deputados, né, o Kim e a Tabata, um do Partido União, outro do PSB, e ele está fazendo uma lógica. Se essa pessoa entende que falar que existem somente 2 gêneros é transfobia, e que transfobia é crime, consequentemente, entendendo-se que a maior parte da população brasileira entende que só há 2 gêneros, estamos cheios de pessoas que cometem crime, inclusive aqui nesse ambiente, acredito. Então aqui é um diálogo para vocês entenderem um pouco do progressismo. Olha só mais esse. A deputada Erika Hilton, ação jurídica internacional contra o governo Trump. Eu não sei se vocês prestaram atenção na narração, na narrativa da pessoa. Prestaram? Não acho que foi criminosa, mas Olha só, eu tirei agora uma frase aqui, eu acho que foi do G1. Olha como está construída a frase. A determinação imposta por Trump entra em conflito com o que a Associação Médica Americana e outros grupos médicos tradicionais dizem, que pesquisas científicas extensas sugerem que o sexo e gênero são melhor compreendidos como espectro do que como uma definição de ou uma coisa ou outra. Vocês acham que quem escreveu esse artigo tinha um viés mais progressista ou mais conservador? Exato. Por que não colocou? E realmente, eu li todo. Não tinha um parágrafo que colocava alguma coisa do outro lado. Por fim... A senhora foi um menino em alguma... Acho que até aqui. Parou. Mas está vendo o que ela está querendo dizer, ou ele está querendo dizer? É o que eu falo que eu sou que importa, não o que a sociedade diz ou o que antes se dizia. E isso é um pouco ou muito dos valores que a Karen apresentou enquanto aqui parte desse progressismo. Então, tendo dito tudo isso para vocês, ou tendo apresentado assim, um viés progressista, a gente entra na questão dos valores cristãos. E um exercício que a gente vai fazer, e em parte aqui juntos, é essa tentativa de redefinir os valores cristãos de uma perspectiva progressista. Então, eu tenho um quadro aqui de alguns valores. Então, do lado esquerdo, eu tenho o tema, que seria, de uma forma abrangente, né, que família e casamento. Dentro disso, vocês concordam com essa definição de família aqui, ou de casamento em valor cristão? Diz assim, família como união entre um homem e uma mulher, um compromisso vitalício e para glorificar a Deus, criando filhos no temor do Senhor. Vocês concordam com isso? Esse não é o valor cristão? Então eu pergunto para vocês, qual seria a redefinição progressista disso? Ok.
Ok, então é o que o Kerr está falando, acho que Lu falou, né? Não precisa ser só 2. Realmente existe até uma palavra, não sei se vocês têm visto muito, mas poliamor, né? Está dentro disso, onde você pode ter mais de 2 ali. Olha só como está escrito aqui. Qualquer grupo afetivo pode ser considerado família. Uniões homoafetivas, poliamor, vínculos informais. Então, a gente tem uma definição, a gente tem um valor cristão, uma definição cristã, mas existe uma outra definição, uma definição progressista e que a história tem mostrado para a gente que tem sido imposta na sociedade. Qual é a implicação disso? O modelo bíblico de casamento é tratado como ultrapassado e discriminatório. A partir do momento que você vem com o seu valor e diz, família é isso, alguém vai dizer para você, como você é? Ou careta, ou retrógrado, ou antigo, ou antiquado, ou alguma coisa assim. Sim. Sim, aqui o objetivo não é ser exaustivo, né? É a gente somente explorar uma imagem do significado disso, né? Olha só. A sexualidade, identidade de gênero. Deus criou o ser humano, homem e mulher, como identidade ligada à biologia. Como será que é uma redefinição progressista disso? Eu acho que a gente viu um pouquinho ali no vídeo, certo? Então, ela é mutável, ela é baseada em sentimentos e não na biologia, né? E isso é algo extremamente complexo. Complexo por quê? Porque eu olho para vocês, vejo aqui profissionais de diversas áreas, da educação, da saúde, e você vai ter que lidar com isso. Lidar com uma pessoa que chega até você e se auto-identifica como XYZ. Como é que vai ser o seu tratamento? Como é que vai ser, talvez nós enquanto cristãos, vivendo numa sociedade progressista e secular, não seja impossível, não deve ser, de fato, nós somos chamados a amar o próximo, mas é a respeitar aquela decisão, mas até o ponto que às vezes entra em conflito com outros elementos do nosso cuidado. Quando você é dono de uma academia de natação, e aquele que se identifica como mulher está querendo entrar no banheiro daquelas que nasceram biologicamente mulheres. E você é o dono daquilo. O que você vai fazer? Ou quando você é um médico e tem que tratar a pessoa de acordo com o DNA dela, que é ou masculino ou feminino, ou homem ou mulher, mas ela insiste, ou ele insiste de que é algo diferente. Quanto talvez em algum momento o medicamento que você está propondo é de acordo com aquilo que ele ou ela nasceu. Né? E ainda mais os avanços que a gente tem biológicos. Cada vez mais a medicina vai tratar de remédios de acordo talvez com o seu DNA. Vai ser customizado para você. E não vai ser de acordo com o que você diz a respeito de si mesmo. Bem, exato. Ainda que haja... A pessoa está tomando vários bloqueadores, a pessoa está estimulando, estimuladores para outras questões. Né? A implicação disso é que a criação divina de 2 gêneros é rejeitada ou considerada opressiva. Nós temos aqui no nosso meio, pelo menos, uma aluna universitária. Eu acho que hoje é um dos ambientes mais hostis de você falar aquilo que você acredita, se você tem esses valores cristãos. Papéis sociais, homem e mulher, isso é um valor cristão. Ele tem igual valor. Eu pergunto para vocês, por que tem igual valor? Por quê? Exato, porque ambos são imagem e semelhança de Deus. Não existe um melhor e nenhum pior. Porém, a Bíblia mostra para a gente que eles foram criados com funcionalidades diferentes, com propósitos diferentes. Propósitos esses que a sociedade muitas vezes entende como inferior ou superior. Numa redefinição progressista, a diferença de papéis
são vistas como injustas. Todos devem exercer qualquer função. Achei e acho interessante quando especialmente mulheres insistem em que elas são tão iguais que vão para uma luta de boxe ou de alguma coisa contra um homem, sendo que, gente, isso aconteceu. Você coloca uma profissional contra um homem que nem luta, que é amador, que está lá na rua, e vai lá e espanca, para não falar outra coisa, no próprio ringue, no espaço de que a luta lhe é permitida. Como vocês sabem, por exemplo, eu gosto muito de basquete. Eu não sei o quantos vocês sabem, o tamanho da bola de basquete masculina é diferente do tamanho da bola profissional. Eu estou esperando a hora que as mulheres vão falar, não, a gente também vai jogar com a outra bola. Sendo que a força do homem para um arremesso é naturalmente, porque hormonalmente isso é um natural, para arremessar aquela bola. O aro continua na mesma dimensão, a altura continua na mesma dimensão. Eu ainda não escutei isso, mas eu não duvido que vá. Por que o arremesso de peso, aquele que dá uma giradinha, nem todos giram, mas do homem é maior. O lançamento de disco é mais pesado do homem do que da mulher. E isso a gente tem estou falando de esportes e alguns esportes olímpicos que a gente conhece há mais de 2000 anos. E qual a implicação disso? Os papéis bíblicos são desconsiderados e vistos como machismo institucionalizado. Eu me lembro de uma cena. A Mila tinha nascido, eu estava na porta do hospital e eu vi uma senhora, senhora eu digo assim, uma pessoa com mais idade, uma mulher com mais idade, e ela estava tentando colocar uma mala dentro do porta-malas do carro dela, e um senhor, cerca de 40 anos, perguntou se queria ajudar. A pessoa não foi simplesmente não obrigado. A pessoa rechaçou aquela ajuda. Veio como ofensivo a pessoa o homem ter oferecido ajuda para que aquela mulher colocasse a mala dentro do porta-mala do carro dela. Isso num ambiente americano, tá, gente? Mais um pouquinho desses, sendo até um pouquinho mais rápido, já coloquei aqui até a redefinição progressista, sobre moralidade pessoal e pública. No valor cristão, o sexo, a Karen comentou um pouquinho disso, reservado ao casamento entre homem e mulher, com pureza, com fidelidade e santidade. Mas a redefinição progressista é que moralidade é relativa. Cada um define o que é certo e ai de você se falar o contrário do que aquela pessoa pensa a respeito daquilo. Qual a implicação? A moral bíblica é substituída por padrões subjetivos. E o pecado é relativizado. Isso é pecado para você, não é pecado para mim. Com relação à religião e espiritualidade, valor cristão, Cristo é o único caminho. Qual é a redefinição progressista? Cristo não é o único caminho, há vários caminhos, essa é inclusive a implicação. E gente, quando eu estou colocando implicação, eu queria que vocês tentassem fazer o exercício de perceber qual é a realidade do nosso meio. Fale lá fora, fale assim, Cristo é o único caminho, e entenda qual vai ser a reação das pessoas. E isso claro que não é puramente progressismo, mas isso é um reflexo de uma sociedade progressista na qual nós vivemos. Você quer falar alguma coisa? Eu ia fazer um comentário, não sei se você vai falar depois, mas acho que não. Só se você mudou o que a gente... Desculpa. Não, é porque assim, existem implicações que parecem óbvias para a gente, né? Então assim, eu sei como cristã que a Bíblia diz casamento entre homem e mulher, fala sobre pureza sexual. Mas quando a gente não está, como diz lá em Romanos 12:2, renovando nossa mente, buscando na palavra, algumas dessas implicações, elas vão se infiltrando na gente, na nossa família, às vezes a gente nem percebe.
Então, exemplos, por exemplo, o papel do homem e da mulher, né, que falou ali. Quantas de nós, às vezes, não pegamos exceções? Mas, e se o homem é machista? E se ele é exagerado? E se o homem não é cristão? Submissão, será mesmo que submissão vale a pena? Essas coisas vão se infiltrando na nossa família. E eu penso, principalmente quem tem filhos, que estão cada vez mais envolvidos nessa sociedade, né, a educação nas escolas que tem vivenciado, experimentado desses ideais, isso vai entrando na cabeça deles. Se a gente não renova a nossa mente, a gente aos poucos vai... mas será que é bem assim? Então, por exemplo, será que tem que casar mesmo? Uma união estável? Será que sexo só depois do casamento mesmo? Será que não é melhor eu conhecer primeiro meu parceiro, vai ver se dá certo? Religião, será que tem que ser fé em Deus mesmo? Mas só ter fé, não é que se diz hoje em dia? Só ter fé é tão lindo? Ou eu vou lá na internet, eu vi que você escreveu aí, né? Então fala aí. Não, eu coloquei algumas frases que as pessoas colocam. Deus escreve certo por linhas tortas. Vou na internet, leio coisas lindas e compartilho sem pensar que aquilo nem é bíblico, né? Deus tarda, mas não falha. Esforça-te e eu te ajudarei. A voz do povo é a voz de Deus. E cristãos compartilham isso como se isso fosse um reflexo da verdade bíblica. E é interessante o que a Karen está dizendo, é que muitas vezes eu acho que eu, pelo menos, percebo essa infiltração que não é sutil no nosso vocabulário. Essa semana eu estive com uma pessoa cristã, perguntei a respeito de como estava a cunhada dele e o que seria o cunhado dele. Eu falei, como eles estão? Eles estão casados. E eu perguntei propositalmente, quando foi o casamento? Não, eles estão morando juntos. Morar junto não é estar casado. Inclusive a Bíblia fala a respeito disso. Não é por menos que Jesus, quando chega na mulher samaritana, e fala o quê? Olha, desses 5 homens aí, e você está com um. Você está com um, e ele nem é o seu marido. Então, muito no nosso vocabulário acontece como um reflexo daquilo que a gente tem aceitado sem perceber. Então vocês são... Não, nós somos casados. E quando você vai a fundo, eles não são casados, são namorados, né? Para falar um pouquinho nesse ponto, tá? Indo um pouquinho para frente aqui, vida humana. Toda a vida humana é sagrada, desde o ventre até a velhice. Na redefinição progressista, o valor da vida depende da autonomia e qualidade percebida. Aborto e eutanásia são direitos. Eu vou até voltar a reenfatizar o que a Karen disse, no começo e agora. Nós lemos aqui no começo Romanos 12, e é bom que a gente tenha isso em mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O título da nossa aula é Preservando os Valores Cristãos em uma Sociedade Progressista. A questão é, estamos ou não estamos se amoldando ao padrão deste mundo? Estamos ou não estamos sendo transformados pela renovação da nossa mente? Implicação: a vida humana é relativizada, abrindo espaço para decisões que violam um mandamento de não matar. E por fim, a autoridade das Escrituras e a concepção de justiça e pecado. Vou colocar um pouquinho aí para vocês verem. Eu acho que vocês conseguem ler, certo? Dá para ler aí, Júlia e Pedro? Mais ou menos, chega mais perto. Tudo para a gente também voltar mais algumas perguntas e a gente conversar um pouquinho mais. De acordo com o que vimos até aqui, dizer que mudanças são ruins é correto? Eu quero ouvi-los, nós queremos ouvi-los. Mas sabe que uma pergunta como essa me faz pensar no seguinte. A Karen, no começo, ela citou algumas mudanças positivas da sociedade. Por exemplo, ela falou sobre as mulheres votarem. Isso não foi bom?
Talvez o que a gente precisa fazer é realmente ter uma base bem sólida e cristã para ter um discernimento crítico das coisas. A ponto de, por exemplo, nós sabemos que muito do que aconteceu na escravatura, em especial americana, as pessoas respaldavam isso como se a Bíblia estivesse falando, olha, tem escravo e a gente vai manter esses escravos. Alguém teve que pensar diferente. Mas note, primeiro ponto, é que essas perspectivas não eram realmente bíblicas. Então não é o que a Bíblia dizia, era o que essas pessoas diziam a respeito da Bíblia. Mas em segundo, o que eu quero dizer é que às vezes vem de uma ideia de alguém que não é nem cristão, e se nós não considerarmos o que essas pessoas estão falando e rechaçarmos qualquer coisa que venha de uma pessoa que não é cristã, a gente vai perder a oportunidade de fazer avaliações críticas e positivas para a sociedade. Nós não podemos somente nos fixar... A Bíblia, ela é a lente de como a gente enxerga as coisas. Então nós lemos aqui, escutamos ali, voltamos os nossos olhos para cá e analisamos o que está sendo falado. Isso é bom, isso é ruim, vamos dar sequência, não vamos dar sequência a essas coisas. Eu saí da faculdade de uma estadual em São Paulo, onde ainda não se havia diálogo, por exemplo, sobre esse movimento trans de homens jogarem em esportes femininos. Não tive esse diálogo na faculdade. Foi bem pouco depois, eu saí em 2005, pouco tempo depois começou. Na hora que isso aconteceu, eu falei assim, primeiro, não é possível que estão aceitando uma coisa dessa. Eu sei o que é jogar contra uma mulher, no meu esporte, por exemplo. E eu falei o seguinte, só dá tempo, porque eles vão retomar essa questão. E é o que tem acontecido. Um dos valores que a Karen colocou foi o quê? Tem que ser rápido. Não vamos pensar, por quê? Porque se a gente demorar, a gente está oprimindo essa pessoa que tem os direitos dela. Só que depois de 10 anos, você percebe o quê? Exatamente. E as pessoas começam a reconsiderar e começam a inventar justificativas. Com certeza é isso. Com certeza. Coloca, não tem que mudar o sexo do seu adolescente, porque a taxa de suicídio é enorme se isso não acontece. Mentira. Mas vai usar a justificativa como essa para que as coisas aconteçam. Entendi. Eu ia falar que a gente deve estar atento, né, e conhecer a palavra para estar atento, não só para discernir o que é bom e o que é ruim, mas também para a gente influenciar, né? Porque quando você vê coisas, tem certas coisas que você vê, a vontade vou ficar na minha, vou cuidar aqui da minha família, né? Seguir os meus valores bíblicos, cristãos e pronto. Mas imagina o quanto que famílias cristãs, bem fortalecidas na fé, universitários, né, que são firmes na palavra, profissionais nas suas áreas, que têm a coragem, que têm o conhecimento para influenciar, seja na cultura, seja nas universidades, seja onde for, a diferença que isso poderia fazer, nem que fosse de pouquinho em pouquinho, né? Que nem fala em Romanos 12, mais uma vez, a gente deve transformar, não apenas ficar com conhecimento só para a gente, né? E esse é o grande desafio, eu diria assim, né? Ok. Em quais áreas os cristãos são tentados a adotar um pensamento progressista sem perceber? Acho isso muito bom pensar desse jeito, Ricardo, no sentido de que, eu vou até um pouco além, nós não sabemos, a verdade é que nós não sabemos como serão as nossas reações em momentos, não vou colocar radicais, mas muito complexos, muito difíceis, sabe? É quando, lembrando o nosso caso aqui, você recebe do próprio médico falando, seu filho tem uma síndrome, aqui está a cartinha para você ir no juiz e ele vai autorizar o aborto. Ou o que você está falando, tivemos pessoas próximas onde a mulher foi estuprada.
O que vai fazer com que aquilo que vai ser produzido ali? O marido, como é que está? É claro que isso está lá num canto, né? Um canto que ninguém de nós quer passar, mas que por alguma história ou outra, a gente conhece às vezes alguém que passou por isso. E a gente tem que ser talvez instrumento de Deus para poder orientar. E até agora fazendo um gancho, nós vivemos uma sociedade tão tolerante que somente falar provoca muita pouca reação positiva. O que eu quero dizer com isso? Como o vídeo que a gente viu, a pessoa fala, só tem 2 gêneros, masculino e feminino. E a pessoa vai falar, isso é ser homofóbico, transfóbico. A questão é, eu quero ver essa pessoa que está afirmando isso, ver como ela trata. Eu não consigo, dentro do sistema que a gente vive, eu não consigo somente ouvir as palavras. Talvez vamos para uma coisa mais real aqui. Uma situação assim, por exemplo. Serem verdadeiramente cristãos. Perfeito. Reagindo ao que você disse, Ricardo, eu não acredito que seja um problema. E muitas vezes, quando a gente está numa situação como essa, a gente está debaixo de uma situação institucional, no sentido de que eu estou debaixo de um hospital, debaixo de onde eu respondo enquanto funcionário, e aquela instituição, de alguma forma, exige que eu responda naquele patamar. Né? Eu trabalhei no vestibular da Unicamp, na correção. O chefe maior, ele era declaradamente homossexual. E a minha função tinha muito contato com ele, eu e outras pessoas. E teve uma vez que as pessoas começaram a falar assim, essa tal pessoa, esse chefão, ele estava falando assim, claro que eu tenho meus preferidos. E ele disse, o Zambelli é um dos meus preferidos. E ele ainda disse assim, e é engraçado, porque ele é cristão e eu sei o que ele pensa sobre os meus sentimentos. Mas de todos vocês, ele é o que mais me respeita. Isso era um pouco do que eu estava falando, de a gente ter uma determinada concepção do que é o certo e o que é o errado, mas a gente também sabe que a lei toda se resume a 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Eu não fiz desse amor ao próximo uma redefinição dele para ter um respeito por esse. Eu continuei com o amor ao próximo. Eu quero amar as pessoas como eu me amo, porque Deus falou isso de tal forma que cada um de nós aqui se ama mais do que qualquer outra coisa. Com relação ao que a Letícia está falando, nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de, deixa todas as tuas coisas aqui e vem me seguir. E a gente não quer abrir mão dessas coisas. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu e a Karen conhecemos pessoas homoafetivas que se identificam como cristãs porque elas são, porque uma pessoa cristã, ela não é cristã porque ela é gay ou não é gay. Ela é cristã porque ela crê em Cristo ou não crê em Cristo. Se ela não crê, ela não é cristã. Se ela crê, ela é cristã. Ela pode ser uma cristã com muitos pecados, com muitas vontades que não são de Deus. Agora olha para nós mesmos. Se talvez aqui no nosso meio, seja você heterossexual ou homossexual, você tem tentações nessa área. E o fato mesmo de você um dia ter caído por causa desse problema, não significa que você deixou a identidade que Deus colocou para a gente. E é com essa identidade que a gente tem que ir para essa sociedade, que Jesus chega a orar para o Pai e falar assim, olha, eles não vão sair daqui, mas enquanto eles estão aqui, proteja-os. Não, eu ia só falar que a gente às vezes tem a tendência a pegar exceções para transformar na regra, né? Mas e a pessoa que é tentada, né, na questão do homossexualismo? Mas e a pessoa que se divorciou, né, sabendo que Deus odeia o divórcio, divorciou porque
o marido agredia, mas e o aborto no caso de um estupro, né? Uma coisa assim. E, por exemplo, o aborto é uma coisa que pega para mim também, né? Principalmente pela situação que a gente passou. E o que a gente esquece é que, em vez de pegar essas exceções para tentar transformar numa regra, ou até criticar o que a Bíblia fala, é pensar nos dois mandamentos que o Zambelli falou: amar a Deus e amar o próximo. Então, em vez de eu, é certo ou é errado o aborto nessa situação, ou condenar quem abortou, como eu, como cristã, posso amar essa pessoa? Como eu posso ajudar? A pessoa passou por isso, então como a gente, como igreja, pode ajudar alguém que abortou, ou pode ajudar aquelas famílias carentes que a mulher tem 12 filhos e não quer mais ter filho, entende? Criar essas soluções pensando sempre no amor ao próximo, no amor a Deus, e ver a motivação também do nosso coração dessas pessoas, né? Em razão do que a gente passou, na época eu estudei muito as consequências de uma decisão de alguém que aborta. Só que esse diálogo geralmente só fica depois do quê? Do aborto ter acontecido. Então, não tem que abortar por causa disso, disso, disso. Olha o que acontece, olha as estatísticas da decisão de alguém que depois toma isso. E eu, nos meus estudos, elas pareciam ser bem piores do que de alguém que decidiu ficar com a criança. Mas isso é caso a caso. Essa é uma das questões assim extremas. Continuemos orando para que isso não aconteça nem conosco, nem com ninguém, mas a gente sabe que existe uma realidade lá fora que atinge a gente aqui dentro, mas sim, a gente precisa continuar não nos amoldando ao padrão do mundo, mas sendo transformados. E interessante que o versículo, quando fala para ser transformado, é que só assim a gente vai conhecer a boa, agradável e perfeita. A gente está chegando ao final do nosso tempo. Olha, a gente tinha até algumas análises de casos aqui, ó. Caso 1, caso 2 e caso 3, se houvesse tempo. Mas eu acho que um pouquinho do que a gente conversou aqui é próximo disso, tá bom? Mas a gente então quer chegar nessa conclusão. Você quer falar alguma coisa antes disso? Posso ler o que você escreveu? Então manda bala. Ao final de tudo que vimos, precisamos lembrar que nossa luta não é simplesmente contra ideias culturais, ideológicas, políticas ou movimentos sociais. Nossa batalha é espiritual. Efésios 6,12, Paulo diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O progressismo, como vimos, não é apenas um conjunto de opiniões modernas. Muitas vezes, ele ataca fundamentos da fé cristã, disfarçando engano como liberdade e pecado como progresso. Mas a resposta cristã não é o medo ou a hostilidade, é fidelidade corajosa, alimentada pela verdade da palavra e pela graça do Evangelho. Por isso, não se trata apenas de defender valores culturais cristãos, mas de viver com discernimento espiritual, firmados no que Deus já revelou em sua palavra, cheios do Espírito, com sabedoria, humildade e coragem. Precisamos proteger nossas famílias, sim, mas mais do que isso, precisamos proclamar a verdade do reino de Deus, que é luz em meio a toda essa confusão. Então, colocamos aqui algumas questões práticas, né, de guardar no coração. Ser fiel a Cristo é mais importante do que ser aceito pela cultura. Orar pela sua casa, pelos seus filhos, pela igreja. E quando falo igreja, não é somente a fonte, mas é pelos cristãos, para que a gente juntos tenha essa mesma base e o discernimento que vem das Escrituras para nós lutarmos ou avaliarmos juntos com a mesma base, com os mesmos princípios, aquilo que tem sido colocado diante de nós. E, por fim, disponha-se a servir como um instrumento de Deus para transformação. Então, acho que a Karen fez esse comentário. Não é somente nós sabemos o que é o certo e o que é errado, mas pedir para Deus para que a gente
com sabedoria, a gente se apresente, a gente mostre os nossos valores. Mas como eu disse, não estamos num contexto histórico onde a nossa palavra tem muito peso. A gente tem que falar e tem que fazer. Se você diz, eu respeito aqueles que têm uma afeição pelo mesmo sexo, mostre que isso é verdade. Não fique somente na sua palavra. Eu sei que a gente ficou muitas vezes nesse exemplo, né? Talvez porque seja um dos mais práticos para a gente. Isso é o que a gente tinha. Alguém quer fazer algum comentário? Tecer alguma dúvida? São desafios que a gente traz da nossa própria história, né? Os nossos pais nos criaram de uma forma, eu falo isso um pouco com a Karen, o jeito como meus pais me criaram, o jeito como os pais criaram dela, era um contexto histórico. Nós estamos num novo contexto histórico e os desafios são 80% diferentes, mas os princípios que os meus pais passaram, os princípios que os pais pensaram, esses são eternos, desde que alinhados com a palavra de Deus. Meus pais, não cristãos, mas eu fui extremamente amado pelos meus pais e eu quero extremamente amar os meus filhos. Quer falar mais alguma coisa? Você pode orar para a gente. Alguém tem mais algum comentário? Pensar que na Bíblia a discussão era come ou não come carne se ela for sacrificada a um Deus. Esse era o. E é interessante que a Bíblia, em Romanos 14, vai dizer assim, algumas coisas vai ser uma questão de consciência, dizendo, a Bíblia não tem uma resposta para cada situação da vida, mas a resposta que ela dá é, como está a sua consciência diante disso? Então eu diria, vamos construir uma consciência que não se amolde aos padrões deste mundo, que seja transformada a renovação da nossa mente, para que a gente experimente. Lu, eu entendo que o destino de cada um de nós, ele passa pela supervisão e o cuidado de Deus. E eu acredito, dado o nosso contexto, que duas pessoas do mesmo sexo, elas cuidam melhores do que um orfanato poderia cuidar. E eu acredito que o futuro dessa criança não é predestinado em razão dessa decisão ou dessa natureza dessas pessoas, mas que Deus ali também está presente e que um dia essa pessoa pode conhecer a Cristo e ela pode identificar que a decisão dos pais, conforme a Bíblia, não era a melhor, não era nem a certa. Enfim, né? Não é à toa que ele fez as coisas como ele fez, né? Ele sabia que era o melhor. Mas sabe que ele quis e pronto. E se você está aqui no nosso meio e a sua fé em Cristo, ainda talvez você se autodefina, olha, eu não sou uma pessoa cristã, tenho tido interesses em entender essas coisas. Eu queria que você soubesse que a Bíblia fala que para entender algumas coisas que o próprio Deus ensina, você precisa dele. Você precisa do Espírito para que essas coisas façam sentido. Então, não é a minha expectativa, caso você não seja crente em Cristo, que você tenha uma compreensão bíblica apurada a respeito dessas coisas. Mas eu continuo te incentivando a buscar a conhecer a Deus, tal como Ele se manifesta para a gente, para que a gente prove dessa vontade que é boa, perfeita e agradável. Lu, eu acho que as nossas famílias quase todas não são essas tradicionais. Papai briga com a mamãe, mamãe briga com o papai, às vezes só tem a mamãe, às vezes só tem um papai. Ainda assim, é na graça do Senhor que as crianças vão crescer e aprender a verdade e ser transformadas por ela. Ora para a gente. Senhor, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada pela vida de cada um que está aqui e muito obrigada por mais uma oportunidade de aprendermos juntos a Tua Palavra. Como vimos, os desafios são grandes para nós cristãos, o pecado está aí,
mas sabemos que o Senhor pode nos ajudar, sabemos que na Tua palavra temos armas para nos fortalecermos, para não nos desviarmos. Então ajuda-nos, ó Pai, a dar valor àquilo que vale a pena, aquilo que é eterno e vem de Ti. Ajuda-nos como indivíduos, como famílias e como igreja a sermos sal e luz e influenciarmos positivamente, influenciarmos com a Tua palavra, com a Tua verdade o mundo. Porque sabemos que salvação mesmo somente com fé em Cristo Jesus. Peço que o Senhor continue nos abençoando, que nos leve em segurança para nossas casas e que também abençoe o culto que teremos aqui hoje à noite. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.